Vocês veem essa tela aqui? Sim, Então vamos nessa, máquinas vai. de fluxo. Vamos nessa porque então, falando de máquinas de fluxo, é óbvio, tá? Dei uma conversadinha aí sobre a minha história de vida, falamos que a gente ia começar, vimos aí que a gente vai estudar, então, quantidade de movimento e princípios de quantidade de movimento, e a famosa equação de Euler para turbomáquinas, né? A gente estava comentando, então, paramos aqui, inclusive, que o propósito, né, desse item aí da disciplina, né, é desenvolver um projeto de uma bomba hidráulica, né, para transportar o fluido água, né, entre um reservatório inferior e o reservatório superior. Só que isso pode ser feito de vários jeitos, né? O jeito mais tradicional de se fazer, então, esse transporte de água através de uma bomba usa os princípios de hidráulica, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente está interessado no funcionamento mecânico da bomba. A gente vai calcular aí como é que qual é a potência de uma bomba dentro de determinados parâmetros, né? E qual é a elevação que essa bomba pode fornecer, né? E isso sempre do aspecto apenas do equipamento. É isso que a gente vai ver. Porque a gente vai calcular, por exemplo, a altura de elevação, mas a altura de elevação ela leva só o condicionamento mecânico, né? E tem algumas coisas que tem que se considerar ainda que não estão no escopo. As perdas de carga, né? Você calcula o potencial elétrico e mecânico dessa bomba elevar o fluido água. Então, se ela deu uma altura de 10 metros, tudo bem, mas desses 10 metros você tem que descontar as perdas de carga na sucção e no recalque, que a gente chama, né? Então, a, a gente precisa, então, depois acrescer as perdas para ter altura de elevação real, né? Senão a água não chega lá. Mas, no nosso curso aqui, a gente está preocupado só com o aspecto mecânico, né? E o problema que proposto é assim, né? A gente tem que dimensionar uma bomba, né? Então, a bomba, ela tem, então, a intenção de pegar um fluido de um ponto mais baixo, fornecer a energia para esse fluido, e esse fluido alcançar as posições mais altas. No caso aí, proposto é um reservatório inferior e outro superior mais alto, né? Então, ele quer, então, um ponto de melhor eficiência para uma vazão de 100 litros por segundo, ou 0,1 metros cúbicos por segundo, e uma elevação de 100 metros. Essa é a proposta, então, dessa seção 2 da unidade 1. O que ele pede para você considerar? Que essa bomba ela opera com uma rotação de 1.750 RPM, né? E são dados alguns parâmetros geométricos para essa bomba, né? Bom, primeiro foi dado o G, 9,81, a vazão, 0,1 metros cúbicos por segundo, a altura de elevação, 100 metros, e a rotação, 1.750. Fora isso, foi dado, então, o raio do rotor na entrada e na saída 100, na saída 200, a espessura do rotor B em milímetros, 50 milímetros e 60 milímetros, o ângulo das pás beta, 45 e 65. E ele quer saber, então, qual é a altura de elevação teórica para a vazão de projeto,
a potência necessária ao motor para acionamento da bomba e a potência teórica consumida pela bomba. Para isso, nós vamos usar, então, a equação de Euler e o triângulo de velocidades vetoriais no rotor da bomba. Sempre falo, a maioria das variáveis que a gente usa em engenharia, elas são do alfabeto grego, né? Então, nós vamos usar agora várias, né? O beta minúsculo, o que mais a gente vai usar? E outras variáveis aí, né? Mas a maioria das vezes minúsculo. Bom, está te falando de equação de Euler de turbomáquina, mas a equação de Euler é um ponto de vista para desenvolver uma análise matemática de um fenômeno, né? Esse fenômeno ele pode ser analisado por dois jeitos, né? O de Euler e o de Lagrange. O Lagrange ele é muito utilizado quando eu estou interessado em linhas de fluxo, ou seja, no desenvolvimento total do fenômeno ao longo do tempo, né? No caso de Euler, não, que é o que a gente vai utilizar. É como se fosse uma foto, né, no instante de uma análise. Então, você tem uma entrada e uma saída no mesmo instante, tá? Ele é mais simples para utilizar do que o Lagrange. E no livro didático de vocês, então, está o Euler. E na maioria dos estudos de engenharia também, que mexe com fluidos, se usa Euler. Em casos muito específicos, se usa Lagrange. Bom, então, vamos estudar a quantidade de movimento. A quantidade de movimento ela é vetorial, né? E é a massa vezes a velocidade vetorial. O princípio da quantidade de movimento angular, então nós vamos substituir a velocidade linear por velocidade ou movimento angular, né, de rotação, porque a gente está trabalhando com o rotor, tá? E aplicar esses conhecimentos aí na equação de Euler para turbomáquinas. Bom, a gente falar então na equação de Euler, a gente precisa falar primeiro na equação fundamental da cinemática dos fluidos, né? E eu não sei se vocês já viram, mas eu vou passar rapidamente. Ela diz assim, ela faz uma análise de um escoamento no R3, ou seja, num sistema, né? Como esse aqui, ó. Então, isso é chamado de R3. Eu tenho, então, um fluxo qualquer que tem um afluxo ou uma entrada aqui na seção de controle 1 e uma saída na seção de controle 2. Se eu estivesse estudando esse fenômeno por Lagrange, eu estaria interessado em toda essa trajetória aqui. Como nós estamos estudando pelo ponto de vista de Euler, eu estou interessado exatamente na foto, nesse instante que acontece aqui, o que acontece aqui. Como é que eu faço essa análise aí? Então, é essa equação fundamental, então, de escoamento de fluidos, né? Ela diz, então, que a derivada total de uma propriedade extensiva qualquer, né, no sistema, ela é, então, a derivada temporal, o DDT, da integral do volume de controle vezes a... Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não. Ah, entrou mais gente, beleza. Então, voltando aqui. Essa equação, ela identifica duas propriedades importantes, né? A primeira propriedade são aquelas que são propriedade, ou esse N aqui, que é a propriedade extensiva, e o eta, que é a propriedade intensiva, né? Propriedade extensiva é qualquer propriedade que dependa da massa.
peso, massa vezes aceleração, a propriedade extensiva. Vazão em massa é uma propriedade extensiva, vale, tem massa, né? E a propriedade intensiva é aquela que não depende da massa. E eu transformo a propriedade intensiva em uma extensiva, uma propriedade intensiva, né? Simplesmente dividindo pela massa. Então, a gente vai estudar então essa equação aqui usando aqui a propriedade extensiva, a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade vetorial, tá? E a propriedade intensiva vai ser então velocidade vetorial, porque eu pego então a massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento, e divido pela massa para ter uma propriedade extensiva. Então aqui entra a propriedade extensiva e aqui, ó, esse eta aqui, é propriedade intensiva. Então, utilizando essa equação fundamental aqui, ela tem outras denominações aí, né, para ela, mas equação integral do escoamento de fluidos, tem uma série de denominações, né? Mas, voltando ao nosso caso aqui, a gente vai utilizar, então, que quantidade de movimento. E a propriedade intensiva é a velocidade. A propriedade intensiva é a velocidade. Então, essa equação, ela trata, então, do fenômeno da propriedade extensiva que você quer estudar. Aqui, essa parte aqui, ó, que tem essa derivada no tempo e essa integral aqui do volume de controle, ela trata, então, de volume. Isso aqui, então, é a propriedade intensiva, que é a velocidade. Isso aqui é a massa específica do fluido, né? E isso aqui é a variação de volume no escoamento. Pô, mas variação de volume no escoamento? Bom, se a gente pegar um sistema, a gente pode, analisando por Euler, né? O escoamento está ocorrendo aqui desse jeito aqui, como nessa figura aqui. Então, eu tenho uma entrada, que a gente chama de seção de controle 1, uma saída, que a gente chama de seção de controle 2. Eu posso ter várias entradas e várias saídas também num sistema, né? E, então, a seção de controle, né? E entre essas seções de controle eu tenho, então, um fluxo, e esse fluxo a gente denomina, então, de volume de controle, tá? Esse símbolo matemático aqui, o C. Pô, mas como é que eu estudo essa parte, então, da variação de volume, né? Aqui por essa equação? É assim, ó. Se esse fluxo não tiver variação de volume, essa parte aqui dá zero, porque o delta volume é igual a zero. Então, essa integral e essa derivada dão zero. Mas o que ocorre se tiver? Bom, tem duas situações se tiver variação. A primeira é de expansão, né? Ou seja, o fluido que entra aqui, o fluxo que entra aqui, ele aumenta o volume aqui antes de sair. É o caso aqui, ó. Tá vendo? Seção de controle 1, seção de controle 2. Então, eu tive um acréscimo de volume aqui, esse ΔV. E a outra situação é quando eu tenho um decréscimo de volume, tá? Que é aplicado nessas duas situações. Isso aqui é mais raro de acontecer. A maioria dos casos aqui ocorre com variação de volume igual a zero. E a outra parte aqui dessa equação aqui, ela trata de fluxo, né? Para quem lembra um pouquinho, deve ter estudado pelo menos em fenômenos de transporte, né? Isso aqui é variação de área, né? Isso aqui é velocidade. Velocidade vezes a área me dá vazão. A vazão vezes a massa específica do fluxo, do fluido, do fluxo, me dá, então, vazão em massa. E aqui a propriedade intensiva daquilo que eu vou estudar. No nosso caso aqui, é a quantidade de movimento, tá? Então, essa equação, ela fornece, então, o comportamento de uma
propriedade qualquer. No nosso caso aqui, a gente está interessado em quantidade de movimento. Tá? E fluxo de quantidade de movimento. Eu chamo de QM, né? Mas tem outras denominações aí. Então, então a massa vezes a velocidade. Mas num fluxo, ela é assim, ó, é o famoso ρQV, né? ρQV. O que é, então? Nessa fórmula aqui, ó, para eu ter o fluxo, né, eu vou entrar com velocidade aqui, tenho mais uma velocidade aqui, e tenho, então, a integral do menor elemento de área, que é a própria área. Tá? Então, isso aqui fica assim, ó, ρ, o V da quantidade de movimento, né, naquela equação, que é o fluxo, o V da fórmula e a área, né, de passagem desse fluxo. Eu posso simplificar isso aqui, eu tenho V aqui e V aqui. Posso colocar ρ, V ao quadrado, vezes a área. Mas, se eu pegar esse V vezes esse A aqui, eu tenho vazão. Velocidade vezes a área me dá vazão, em metros cúbicos por segundo. Então, eu posso colocar essa fórmula assim, ó, de ρ, Q, V. Então, é o fluxo de quantidade de movimento. Tá? O que mais? Aqui está a propriedade intensiva que eu falei, que a gente usa na fórmula anterior, que é a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade vetorial, dividido pela massa, isso vai dar velocidade vetorial, que a gente aplicou aqui. Tá? E a gente pode fazer um balanço da quantidade de movimento, que é a aplicação, então, dessas propriedades aqui, dessa fórmula aqui, é o balanço da quantidade de movimento. Tá? Então, a propriedade extensiva que eu estou estudando é quantidade de movimento. Isso aqui é a variação de volume, né, no volume de controle. E isso aqui é o fluxo. Tá? Então, eu simplesmente introduzi uma outra velocidade vetorial. E o jeito, a fórmula de Euler, né, ela comporta tudo isso daí, né? Comporta todas essas variáveis aí em função da quantidade de movimento. E ela é uma igualdade, né? Então, de um lado eu vou ter essa equação aqui, e ela é igual, então, ao torque mais as forças de campo gravitacionais mais o torque no eixo. Tudo isso aí tem que ser igual a essa fórmula aqui, ó. Variação da quantidade de movimento no volume de controle, que é isso aqui, ó, mais o fluxo de quantidade de movimento, só que agora angular, na superfície de controle, que é esse termo aqui. Tá? Então, a fórmula de Euler ficou assim, simplesinha assim, ó. Essa parte aqui é a que nós vimos lá, só que foi transformada para velocidade angular, né, ou rotacional, tá? Porque o rotor ele tem um movimento rotacional, que é o que nós vamos ver. Tá? E essa parte aqui é a equação de Euler, que leva em conta, então, o vetor de posição, né, que leva em conta a resultante das forças de superfície ao contato, o Fs, o vetor de aceleração gravitacional, que é esse conjunto aqui, ó, basicamente é força-peso, né? De uma tradução mais simplista, né? A massa específica do fluido, o volume de controle, que nós já vimos o que é num sistema, o vetor velocidade, o torque no eixo, cadê o torque no eixo? Torque no eixo, tá? A área de passagem desse fluxo, né? E essa é a equação de Euler, que a gente vai tentar colocar de uma forma mais inteligível, porque desse jeito... Vocês já estudaram essa fórmula aí de Euler?
Não lembro não, professor. Acredito que não tenho estudado, não. Eu acho que não, não. Eu falei, essa parte aqui da apostila está pesada, cara. Bom, mas vamos ver o que a gente consegue fazer para facilitar. É complexa essa fórmula aqui, né? Bem complexa, né? Muitas variáveis. Bom, onde que a gente vai aplicar isso? A gente vai aplicar basicamente nos rotores, né? Os rotores são equipamentos como esse daqui, ó, que eles têm a função, então, tem um motor, né? Um eixo, que esse motor gira, que encaixa nesse rotor, que está dentro de um compartimento fechado, e há entrada de fluido, e isso aqui está girando. Então, o fluido, né, o fluxo, adquire energia cinética e ele tem uma saída e ele sai com energia total maior do que aquela que o fluido entrou. Esse é o princípio do rotor. E eu tenho vários tipos de rotor. O rotor fechado, está vendo aqui? Isso aqui é o rotor, aqui entra o eixo, e lá atrás estaria então um motor elétrico que aciona então esse rotor. O semiaberto, tá? Então, tudo isso aqui está dentro de uma carcaça, né? E o aberto. Isso aqui para bombas, mas é a mesma coisa para ventiladores, né? Todos eles têm rotores, né? E é a mesma coisa para turbinas. No caso de turbinas, que é a bomba, ela fornece energia para o fluido e a turbina retira energia do fluido. Mas o funcionamento, ventilador também, compressor também são assim. O funcionamento é muito semelhante, tanto é que em várias usinas hidrelétricas, né, que usam turbinas no Brasil e no mundo, ora a turbina trabalha como geradora de energia e ora como recalque. Ela pega a água de baixo e leva para o reservatório. O que eu lembro, assim, que eu trabalhei é Pedra do Cavalo, que fica no Rio São Francisco. Tá? É um sistema reversível de geração de energia. Ora, gera energia do reservatório com a queda d'água, ora, nos horários de baixo consumo, então, se pega essa água que está depois da barragem e joga para o reservatório, para poder utilizar na hora de pico. Né? Mas, então, estava falando, então, das turbinas. As turbinas também têm rotores, né? Esse aqui é um rotor aberto, né? É uma turbina tipo Pelton, né? E ela funciona exatamente com quantidade de movimento, tá? O jato com alta velocidade, alta pressão, carga, né? Ele aciona essas pás aqui, essas pás giram, então, um eixo, esse eixo vai produzir, então, energia elétrica. A bomba, ao contrário, a gente tem um motor que fornece energia para o fluido. A turbina, não, a turbina, ela retira energia do fluido. Então, isso daqui são as Pelton, mas a gente tem outras que também têm rotores diferentes, né? A Kaplan, turbina Kaplan, tem um rotor em forma de S, né? A Francis tem um rotor como esse aqui, ó, um rotor fechado. Né? E tem várias variantes disso daqui, né? A Kaplan, com exceção da Pelton, elas podem ter eixo vertical, eixo inclinado, eixo horizontal, podem ser de vários tipos, Kaplan, S, tem um montão de outras denominações, mas o grosso é isso aqui, ó, Kaplan, Francis e Pelton. E todas trabalham com rotor. Então, está aqui o rotor que nós vamos estudar, né? E, como eu disse, né, eu tenho um eixo que é acionado por um motor elétrico ou a diesel, como queira aí. E esse motor, ele aciona esse eixo. Esse eixo, como ele está
consolidado com o rotor, né, ele funciona como um ventilador. O rotor, as pás do rotor vão girar exatamente com o RPM do eixo, tá? Então, eu vou ter uma velocidade angular aqui. Mas me interessa, então eu teria aqui a entrada do fluido e, em algum lugar, provavelmente aqui, a saída desse fluido. Então, ele entra com baixa energia, adquire energia cinética, no caso das bombas, tá? E sai com alta energia. No caso das turbinas, é o contrário. Ele entra com alta energia e sai com baixa energia. No caso de turbina hidrelétrica, essa retirada de energia é tão violenta, né, tão forte, que a temperatura cai quando ela passa na turbina, né? A temperatura do reservatório é mais quente que a temperatura da água na saída, então, da turbina, né, por causa da retirada de energia. E, bom, o que a gente pretende fazer, então? A gente está interessado nas velocidades de saída, né? As velocidades de saída do rotor, tá? E para isso eu tenho, então, uma velocidade angular, que é fornecido pelo eixo e pela bomba, né? E eu tenho, então, a, os diâmetros, né, do rotor, né? O raio, né? Aqui está como raio. Raio 1, que é esse raio aqui, o raio 2, que é a parte externa do rotor, né? A parte mais afastada do eixo. Tenho as velocidades absolutas, tá? Tenho, então, as velocidades tangenciais ou normais, né, no fluxo, e todas elas são vetoriais. Isso quer dizer que, para eu achar resultante, eu tenho que fazer uma soma vetorial, e isso daqui eu consigo calcular. A parte do R1 eu consigo calcular. Por quê? Porque eu tenho a velocidade angular. Eu consigo calcular a velocidade U1, né, que é do rotor, do interno, e o VT1 eu consigo calcular. E o B1 eu também consigo calcular, tá? Que é o ângulo do fluxo, o ângulo de entrada no fluxo e o ângulo de saída no fluxo. Está vendo aqui, ó, beta 2, o ângulo de saída do fluxo, né? E o que nós vamos fazer é exatamente isso, né? Um dado, tudo que se refere tem índice 1, se refere então à entrada ou a fluxo. E o índice 2, a saída ou efluxo. Então, comecemos aí com algumas coisas que a gente tem que saber. Torque no eixo. Torque aqui no eixo. Ele é ρ, a massa específica ρ vezes a vazão em volume Q, o raio externo, que é o 2, vezes a velocidade tangencial em 2, está aqui, ó, raio vezes velocidade. Torque não é força vezes distância, raio? Então, seria esse raio vezes essa velocidade em termos de quantidade de movimento, tá? Então, a velocidade tangencial em 2. Mais a mesma coisa acontecendo aqui no eixo, tá? O raio 1 vezes a velocidade tangencial em 1. Isso dá o torque no eixo. A potência no eixo. A potência no eixo, nesse eixo aqui, ó, potência no eixo seria, então, a velocidade angular do eixo, tá certo? Vezes o torque, que é o que está aqui em cima. Então, a gente podia colocar essa fórmula aqui desse jeito, substituindo o torque no eixo por essa fórmula, ela fica assim, tá? Esqueci de falar, o torque é Newton vezes metro, força vezes distância, né? Que também é Newton vezes metro, também é a mesma unidade de energia e de trabalho, né? Joule. Mas no caso de torque, é Newton vezes metro, não é Joule, não.
E eu posso também trabalhar, em vez de usar, então, ah, 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 essa velocidade VT, a tangencial, eu posso usar a velocidade, então, tangencial, tá, no rotor. E aí eu substituo simplesmente, então, o raio pela velocidade tangencial. Então, essa fórmula fica assim, ó, da potência no... E outra coisa que nos interessa, e talvez a mais importante, é a altura de elevação H. A altura de elevação H, a, a fórmula convencional é a potência, que você calcula por essa fórmula aqui, tá? Na máquina, tá? Potência na máquina, no rotor. Dividido, então, pelo peso específico do fluido que vai transitar por esse rotor, vezes a vazão em volume que vai transitar também nesse rotor. Peso específico é a mesma coisa que a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Tá? Eu posso substituir, então, essa grandeza aqui pela aceleração da gravidade vezes o torque no eixo. Tá? Posso substituir o torque no eixo por essa fórmula aqui, ó. Então, a carga, a altura de elevação é, então, a potência dividido pelo peso específico e a vazão. A fórmula final fica essa daqui, ó, em função, então, da velocidade vetorial e dos raios, né? Lembrando que vazão em massa, ou seja, quilos por segundo, ela é igual... acho que no livro didático não está assim, como QM, como marquei aqui. Ele está assim, ó, como Q, com uma bolinha em cima. Tá? Esse Q com a bolinha assim é a vazão em massa. E nada mais é do que a vazão em volume vezes a massa específica do fluido. Isso dá em quilos por segundo. Tá? E a velocidade tangencial que a gente usa aqui nada mais é do que o raio vezes a velocidade angular. Tá? Vezes a velocidade angular. Está marcado aqui, ó. Isso aqui é a velocidade angular. Estamos falando, tudo isso daqui é de um rotor. Tá? E eu posso, então, utilizar em cada uma dessas, como elas são vetoriais, os vetores. Né? E eu posso fazer soma de vetor. Né? Posso descobrir o vetor, por exemplo, velocidade normal. Eu tendo, então, a tangencial e a normal, eu posso calcular o vetor resultante. E vetor, como vocês lembram, né, tem sentido, direção e intensidade. Tá? Então, trabalha no x, y, z. Tá? E fazendo aí a composição adequada, eu tenho o que a gente chama do triângulo vetorial do rotor. Né? Então, eu tenho o triângulo vetorial do rotor, ele é composto, então, pela velocidade tangencial, a resultante de velocidade, né? E como é que eu chamei aqui? A velocidade relativa. Velocidade relativa em relação ao ponto de aplicação. Tá? Aqui, no caso, seria o raio 1. Tá? Isso aqui é o ângulo de entrada do fluxo, o beta, que ele também está aqui. Tá? Isso aqui é uma soma vetorial. Eu posso colocar isso aqui nessa fórmula aqui, ó, desse jeito, formando o triângulo vetorial, onde a entrada, o ângulo de entrada está aqui nesse triângulo, tá? Esse lado aqui é, então, o U, né? Que é a velocidade angular vezes o raio U. Né? Esse aqui é o vetor velocidade normal, tá? E eu teria o vetor velocidade tangente, né? Aqui, que é o T1, tá?
E a mesma coisa acontece na saída. Só que eu utilizando, então, o que eu tenho e esse ângulo aqui de entrada e o ângulo de saída, tá? Eu consigo uma fórmula que ela calcula, então, a velocidade tangencial, que é essa aqui, ó. Ela é igual ao U da entrada menos a velocidade normal da entrada vezes a cotangente desse ângulo de entrada aqui. A mesma coisa para a saída, tá? Só que eu vou ter, então, U menos a velocidade normal na saída, menos a cotangente do ângulo de saída. Aqui. Complicado, né? Então, Bastante. eu consigo calcular a velocidade, eu tendo, então, a velocidade angular, o W, o raio, o fluxo de entrada, né, que é igual ao fluxo de saída, a velocidade tangencial, né, da entrada e da saída, eu consigo calcular, então, e os ângulos de entrada e de saída, eu consigo calcular qualquer componente aí desse triângulo aí. E a velocidade normal, como é que eu calculo? Tá? A velocidade normal é bem simples. A velocidade normal, ela é, então, na entrada, a vazão em volume dividido pelo π, dividido pelo diâmetro do rotor, dividido mais uma vez pela espessura do rotor, D1, né, na entrada. E na saída, a velocidade 2, velocidade normal em 2, ela é, então, a vazão, o π, uma vez que a vazão de entrada é igual à vazão de saída, né? Só que eu vou usar aqui o diâmetro 2, aquele diâmetro maior, tá? E aqui a espessura do rotor na saída. E complicado, né? Mas a gente vai fazer um exercício, acho que isso aí fica um pouquinho mais claro. Esse é o tipo da aula que não deveria ser online, teria que ser presencial, né? Para a gente mostrar tudo direitinho, tirar as dúvidas, mas infelizmente é o que se apresenta no momento, né? Mas ela é complicada online e também é complicada presencial. Outra coisa que é importante saber é a energia na máquina de fluxo. Então, como é que eu chego na energia do fluxo? Eu tenho um motor que me fornece, então, uma energia elétrica. Ela transforma, esse motor, através do seu eixo, transforma, então, em energia mecânica, que faz girar o rotor, que, por consequência, transfere essa energia mecânica, né, para a energia do fluxo. Isso no caso, então, de uma bomba. No caso de uma turbina, a gente não tem essa energia elétrica. É o contrário, né? Eu tiro, entra a energia do fluxo, a, eu retiro a energia mecânica, tá? E transformo em energia elétrica. Ainda, como a gente está tratando de bomba, eu estou sendo, ainda não chegamos em turbina, vamos chegar, tá? Então, em termos de potência, né? Então, eu tenho a potência mecânica, potência motor elétrica, né? E tenho, então, a potência da bomba, né? Isso vai se transformar, então, em potência hidráulica, para transportar um fluido com uma energia menor para um ponto elevado, ou seja, com energia maior. Tá?
a potência elétrica, né? Potência do motor elétrico, ela é sempre maior do que a potência hidráulica. E a eficiência é a relação entre o que entra, no caso aqui de energia ou de potência, né? No caso aqui é potência, e a diferença entre o que entra e o que sai em potencial, em percentual. Então, essa aqui é a letra grega eta, que representa eficiência, né? Ela é a potência hidráulica dividido pela potência mecânica. Bom, você já sabe como é que é isso aqui, só para saber como é que a gente calcula isso, né? E, bom, a altura de elevação, o H, né? Que, admitindo, então, que a velocidade tangencial na entrada é igual a zero, eu tenho uns coeficientes, né? Coeficientes de, de elevação. Né? O primeiro coeficiente de elevação, né, é esse termo aqui, né? A velocidade ao quadrado dividido por g. E o segundo termo leva em conta, então, as dimensões do rotor. Tá? Para eu ter altura de elevação, eu utilizo a equação de Bernoulli, né? Que é, então, a energia potencial mais a energia interna, mais a energia cinética na entrada, menos a energia na saída, potencial, interna e cinética. Essa diferença aqui vai me dar a altura de elevação. Então, estamos mexendo, então, com potência hidráulica, potência elétrica e potência mecânica, né? É isso que a gente está mexendo. Bom, e cada um tem a sua eficiência. A potência elétrica tem a sua eficiência. A potência mecânica tem a sua eficiência também. Né? Então, a potência hidráulica é calculada bem simples assim, ó. É a massa específica do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a vazão em volume vezes a altura de elevação. Mas massa específica vezes o G é igual ao peso específico. Então, essa fórmula ela pode ficar assim: o peso específico do fluido vezes a vazão e volume que vai ser transportada, que vai entrar no rotor e sair, vezes a altura de elevação. Isso aqui dá em watt. Tá? E a potência elétrica, né, é simplesmente o torque vezes a velocidade angular. Né? Isso aqui é o ômega, a letra grega ômega, né? Velocidade angular, que é em radianos por segundo. Né? Então, a eficiência mecânica, ela é, então, de potência, né? Ela é, então, a potência mecânica, tá? Dividido pela potência elétrica. Isso dá uma eficiência percentual. Tem que multiplicar, a eficiência da bomba, ela é, então, a potência hidráulica dividido pela potência mecânica. E tem uma outra eficiência, que é a eficiência que a gente chama do global, ou do conjunto moto-bomba, né? Motor e bomba. E ela não é nada mais é que o produto entre a eficiência elétrica, né, do motor vezes a eficiência da bomba. Esse produto dá a eficiência global do conjunto, né? E vamos aplicar essa pequena quantidade de conhecimento que nós vimos até agora na solução do problema proposto aí pela disciplina. Como já disse, a gente vai determinar, então, qual é
as características da bomba que eu tenho aqui, que tem nesse sistema, considerando uma série de dados que foram fornecidos aí, qual é a altura de elevação, qual é a potência hidráulica, qual é a potência elétrica, potência mecânica, qual é a eficiência. Então, esse é o problema proposto, que nós temos que aplicar aquilo que eu acabei de vomitar para vocês aí. Então, está aqui a continuação do problema. Foi dada, então, a altura de elevação de 100 metros, a vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo. A bomba opera com uma... Aqui está... Isso aqui não é N, né? Bom, é a rotação de 1.750 RPM. E foram dados esses dados aqui, ó, o raio da entrada, o R1, o R2, a espessura do rotor B1 e B2, o ângulo beta, essa letra grega beta, em graus da entrada e da saída. Tá? E colocando isso aqui esses valores aqui em forma de mais palatável, mais de acordo com as fórmulas que a gente tem, eu ficaria assim, né? O G, 9,81, a vazão, 0,1 metros cúbicos por segundo, o H, 100 metros, né? A rotação, 750 RPM, mas no sistema internacional, que é o que a gente adota, a gente sempre trabalha com segundos, tá? Então, eu tenho que dividir isso aqui por 60, tá? Que vai dar 29,17 RPS, tá? E no sistema internacional também a gente não trabalha com milímetro. Eu sei que é a unidade padrão aí convencional de mecânica, mas a gente tem que adotar uma equação homogênea, né? Não pode usar unidades sobre o mesmo valor com unidades diferentes, né? Senão não dá certo. Então, eu transformei para o sistema internacional, que é metro, o raio 1, o raio 2, a espessura B do motor na entrada e na saída, tudo em metro. Tá? E vamos resolver, então, esse pequeno probleminha aqui. Tá? Então, o que ele quer saber? Dados esses valores aqui, ele quer saber a altura de elevação, a potência mecânica e a potência hidráulica. Que tem uma observação que foi eu que coloquei, o índice 1 sempre se refere à entrada ou a fluxo, e o índice 2 refere-se à saída. E isso são as coisas que a gente precisa determinar. Muito bem. A fórmula da altura de elevação é essa daqui. Ela está em algum lugar aqui. Está aqui, ó. A altura de elevação está aqui, ó. Eu transportei essa fórmula para o nosso exercício. Tá? Então, a altura de elevação, a gente tem essa variável, o 2 e a velocidade tangente em 2, a gente tem aqui nessa variável? Tem alguma variável que seja correspondente a essas que estão na fórmula? Que não tem. A gente precisa calcular. Né? Mas eu sei que, por exemplo, a velocidade U, ela é a velocidade rotacional, né, ou angular, vezes o R1. O R1 eu tenho. E a velocidade angular eu consigo calcular. Né? É as rotações em segundos vezes 2π. Tá? Vezes o raio. O raio eu tenho. E a velocidade angular eu consigo calcular. A velocidade angular é o RPM vezes 2π dividido por 60. Por que por 60? Porque aqui, isso aqui transforma em segundos. Tá? Então, vezes o raio 1. Eu consigo calcular essa velocidade 2 também, usando a mesma fórmula, só o raio que vai ser diferente. Vai ser a rotação em minutos, dividido por 60 para dar em segundos,
vezes 2π. Né? Isso aqui vai dar em radianos por segundo, isso aqui, radianos por segundo, vezes metro, tá? Dá, então, metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade tangencial, o U, tá? E não foi dada, a gente consegue calcular. Mas só com isso eu não consigo resolver a altura de elevação. Eu preciso calcular, então, a velocidade normal, a VT, tá? Em relação, então, ao rotor. Né? E essa fórmula foi dada. Está aqui, ó. Saiu do triângulo vetorial aí do rotor. Então, está aqui. Eu descobri, então, qual é a velocidade tangencial. Agora eu quero descobrir a velocidade normal. Eu tenho a equação aqui, tanto para entrada como para saída. Vamos ver o que eu tenho. A vazão eu tenho? Tenho. O π é uma constante, 3,1416. O diâmetro eu tenho? Tenho. É duas vezes o raio, né? E o B1 eu tenho? Tenho, foi dado aqui, ó, tá? Então, substituindo os valores, vazão 0,1, π, R1 é 0,1, tá certo? Vezes 2 para dar o diâmetro, tá? Do rotor na entrada, dá 0,2. Vezes o B1, que é dado aqui, ó, 0,05, eu obtenho, então, que a velocidade é de 3,2. Fazendo a mesma coisa, então, para a saída, onde o que muda na saída, a vazão é a mesma. O diâmetro, né? O diâmetro R2 é 200, tá? Portanto, o raio é 200, portanto, o diâmetro, que é duas vezes o raio, é 0,4. Vezes o B2, que é 0,06. Isso dá 1,3 metros por segundo. Tá. Mas eu ainda não consigo resolver. Por quê? Porque eu ainda não tenho esse VT1 aqui, nem o VT2, eu não tenho. Mas eu tenho a fórmula. A fórmula está lá atrás. Tá? E ela diz que é exatamente o que a gente acabou de calcular. As velocidades normais, a velocidade tangencial menos a velocidade normal vezes a cotangente de B1, beta 1, né, que é dado, ó, beta 1 está aqui. Aqui está errado, viu? Aqui é ângulo, é 45 graus, não tem nada a ver com metro, tá? É ângulo. Eu errei aí, depois eu conserto. É ângulo. 45 graus e 65 graus. Então, aplicando essa fórmula aqui, eu consigo descobrir qual é o item que está faltando para calcular a altura de elevação, que é a tangencial aqui, ó. Aplicando essa fórmula, na entrada, a velocidade tangencial na entrada, 18,3. A velocidade normal na entrada, 3,2. A cotangente do ângulo de entrada, o beta 1, que é 45 graus. Tá? Para quem não lembra, cotangente é o inverso da tangente. Tá? Então, eu posso calcular a tangente desse ângulo e pegar o inverso desse valor. Tá? Ou algumas maquininhas já têm cotangente, né? Então, vamos lá. E o 1, velocidade tangencial no rotor 1, na entrada, 18,3, menos velocidade normal no rotor, na entrada, 3,2. Cotangente do ângulo de entrada, 45 graus. Isso vai dar 15,1 metros por segundo. Faço a mesma coisa na saída, para calcular, então, a velocidade
tangencial na saída. O 2 eu calculei, a velocidade tangencial, calculei, 36,6. Isso aqui eu calculei. Esse ângulo é dado. Então vai ficar 36,3 menos 1,3 vezes a cotangente de 65 graus. Isso dá 36 metros por segundo. Tá? Agora eu consigo calcular, vamos ver aqui, eu calculei a velocidade, então, tangencial, calculei no rotor, calculei, então, a velocidade tangencial do fluxo, tá? E eu tenho todos esses valores aqui. E agora eu vou substituir esses valores aí. Opa, vi uma coisa errada. Aqui não é 1, não, é G, viu? Então, substituindo os valores que a gente calculou lá, eu vou chegar, então, que a altura de elevação da máquina de fluxo, não do sistema. O sistema tem mais algumas variáveis ainda. Sistema de recalque, que a gente chama, mas da máquina de fluxo, a elevação é 106,14 metros. A gente já respondeu uma parte da equação, da proposta de trabalho, né? Que é a altura de elevação, 106,1. Ele pede a potência mecânica, a potência hidráulica e a eficiência. A potência mecânica é o peso específico vezes a vazão que foi dada. O peso específico também é dado, que é a massa específica vezes o G, né, que dá 9.790. A vazão foi dada de 0,1 e a altura de elevação que nós acabamos de calcular, 106,14. Fazendo todo esse produto, isso dá 103,872 kW. Potência, né? E a potência hidráulica, né, ela é utilizando, então, a altura de elevação hidráulica, né? Então, a potência hidráulica é o peso específico vezes vazão, vezes a altura de elevação do sistema, que é de 100 metros. Então, fazendo as contas aqui, a potência hidráulica é da 97,9 kW. E a última coisa que foi pedida é a eficiência, né, da bomba, que ela é a potência hidráulica, que a gente calculou, dividido pela potência mecânica. Tá? Então, seria 97,9 kW dividido por 103,872 kW. Isso dá uma eficiência de 94%. Né? Isso é demais. Em valores práticos, a bomba não chega a uma eficiência de 80%. Mas aqui, numericamente, tudo é possível, né? Que avalanche de conhecimento, vocês não tinham visto nada disso? Algumas coisas vocês viram, né? Potência mecânica, potência hidráulica, eficiência, altura de elevação, né? Os vetores, acho que alguma coisa vocês tinham visto. Mas nessa forma aqui, eu acho que é inédito para vocês. E... Sim, professor, exatamente. Mas eu gostaria que isso fosse do jeito que fosse presencial, né? Aí vocês iam fazer essas contas junto comigo. Mas do jeito que eu estou fazendo aqui online, eu simplesmente estou falando para vocês, esse valor é esse, isso aqui é a fórmula, né? Mas também não daria muito tempo para a gente fazer. Eu costumo, nas minhas aulas, pedir para vocês fazerem essas contas aqui para ver se está certo. Às vezes eu erro, viu? Mas hoje não vai dar. E outro exercício proposto é, então, esse daqui. Tá? Ele, ele quer saber qual... Bom, então é assim, você é projetista de uma empresa fabricante de bombas. Os equipamentos de que a sua empresa dispõe em catálogo foram projetados para operar com água. Então, o fluido é água.
No entanto, uma nova demanda para bombas operando com gasolina, a massa específica da gasolina é 720 kg por metro cúbico, foi apresentada para essa equipe de engenharia. Então, você tem uma bomba que ela trabalha, foi dimensionada para água e ela vai ter que trabalhar com gasolina. Tá? Mudou o fluido. E ao invés de se comprar uma bomba nova, resolveu-se, por questão de custo, otimizar a bomba que trabalha com água. E o problema proposto diz que, mantendo as mesmas características da bomba para trabalhar com água, pede então para a gente calcular qual deve ser o ângulo de entrada das pás, o beta 1, para que a velocidade de escoamento de entrada seja puramente radial, ou seja o U1. Então, vamos ver o que foi que ele deu aqui. Ele deu, então, a rotação igual ao do exercício anterior e a vazão aqui, ele deu vazão em massa, ó, 570 kg por segundo. Se eu quiser vazão em volume, eu só divido pela massa específica, né? Então, vamos lá. A nova situação. Esse aqui é o esquema, né, do rotor, que vai passar agora não mais água, mas gasolina, com essa vazão e com essa rotação. Então, o peso específico da gasolina seria a massa específica, 720, vezes o G, que dá 7.063,2 newton por metro cúbico. Sim. A rotação 1.750 RPM, dividido por 60 dá 29,17 RPS, rotações por segundo. A vazão em massa foi dada do exercício, agora 570 kg por segundo. Foi dado o R1, e, portanto, D1 é 2 vezes o R1, que dá 0,20. Foi dado o R2, foi dado o B1, que é isso aqui, ó, e ele quer saber qual é o ângulo que o fluxo faz na entrada e qual é, então, a velocidade radial também na entrada desse rotor aí, usando não mais a água, uma nova situação que é, então, a gasolina. Muito bem. A gente vai ter que voltar naquele triângulo lá, tá? E fazer quase todos os cálculos de novo, né? Só que ele fala, então, que o VT1 é igual a zero. Então, esse triângulo, essa composição de vetores aqui, de velocidade, ela fica simplificada, ela fica assim, ó, porque o VT1 é igual a zero. Tá? E o V1, esse tamanho aqui, esse V1, é igual, então, à velocidade normal. Então, esse triângulo fica simplificado assim. Então, a velocidade normal, que é igual ao V1, essa daqui, tá? Nada mais é do que a vazão dividido por π d vezes o V1. Tá? Fazendo essas contas, substituindo, aqui é a vazão em massa, tá? 570, que é a vazão em massa, dividido pela massa específica da gasolina, 720. O número π, duas vezes, D1 é 2 vezes o raio 1, dividido por V1, isso vai dar, então, uma velocidade normal de 16,3 metros por segundo. Para eu calcular a velocidade radial, né, é muito simples. Eu pego a velocidade angular e multiplico pelo raio,
da entrada. A velocidade angular é as rotações em segundos multiplicado por 2π, tá? Vezes o raio 1, que é isso aqui, ó, em metro, né? 101,6, dá 0,1016. Fazendo essas contas aí, a velocidade angular é igual a 18,6 metros por segundo. E aí eu posso usar trigonometria. Por quê? Porque eu tenho, então, o U1 e tenho o V1 aqui na entrada, tá? E quero calcular esse ângulo aqui, ó, o β1, que é o ângulo do fluxo na entrada, o que está sendo pedido, ó, V1. Eu simplesmente uso trigonometria, tá? A tangente desse ângulo que eu quero saber é igual ao cateto oposto, V1, dividido pelo cateto adjacente, U1, que eu calculei os dois aqui, ó. Tá? Fazendo essas contas aqui, ó, 16,3 dividido por 18,6, isso dá 0,88. Tá? O arco tangente de 0,88 é 41,23 graus. Tá? Então, calculei tudo que estava sendo pedido aqui. Está sendo pedido o ângulo de entrada no rotor da gasolina, né, trabalhando com gasolina. Ele é, então, 41,23. A velocidade na entrada radial, né, que é, então, 18,6 metros por segundo. Sim, estou com uma dó de vocês, cara. Bom, mas acabou a nossa aula aqui. Tá? Vamos só responder as questões do AVA aí para a gente se familiarizar melhor com a quantidade de equações, de teorias que eu tive que passar para vocês, mas eu tentei simplificar o máximo que eu podia, mas no livro didático está mais complicado do que eu ainda passei, né? Porque falta informação. Vamos lá, primeira questão aí, vocês me ajudam, hein? Nas turbomáquinas, a transferência de energia ocorre fundamentalmente no rotor, claro. O fluido sofre uma variação da quantidade de movimento angular e reage exercendo um torque sobre o rotor. Esse processo de conversão de energia pode ser idealmente compreendido por meio da equação de Euler das turbomáquinas, que a gente viu. Sobre a teoria de Euler das turbomáquinas, são feitas as seguintes afirmações. A equação de Euler das turbomáquinas só pode ser aplicada às máquinas que adicionam energia ao fluido, tais como bombas dinâmicas. Vocês acham, está certo ou errado isso? Não, ela pode ser aplicada para qualquer fluido e para qualquer turbina ou bomba, tá? Não é só para bomba dinâmica. Tá? A segunda, o desenvolvimento da equação de Euler considera a hipótese de que não ocorre nenhuma perda no processo de transferência de energia da bomba para o fluido. Assim, toda a potência do eixo recebida pela bomba é transformada em potência hidráulica. Está certo isso? Isso está certo, eu acho. Está certo, sim. Está certo, sim. A terceira, o vetor velocidade absoluta do escoamento na seção de saída do rotor de uma bomba, seção 2, pode ser obtido pela soma vetorial do vetor velocidade relativa e vetor velocidade tangencial. É aquele triângulo que a gente fez no último exercício, está certo. A 4.
E aqui eu fiz uma coisa errada também, eu coloquei 2, 4, mas a última é 5, tá? A 4. A hipótese do número infinito de pares permite definir a direção e o sentido do vetor velocidade relativa em todos os pontos de escoamento? Sim. A quinta, quanto maior a velocidade tangencial do escoamento na entrada do rotor, maior será a altura de elevação fornecida pelo fluido da bomba? Não. A alternativa que eu escolheria seria a B. Vamos ver? Tá certo. A 1 a gente viu que não é verdade, né? Porque ela serve, a teoria de Euler, ela serve tanto para bombas quanto para turbinas, né? E a 5 é incorreta. A máxima altura de elevação teórica é obtido quando a velocidade tangencial do escoamento na entrada do rotor é nula, que é isso aqui, ó, que a gente fez esse exercício aqui, ó. É nula. E, tá vendo? Isso aqui é pesado pra caramba. Tô até com dó de vocês aí. Dó, não deve ter dó de ninguém, mas complicado. O autor dessa apostila puxou muito. Acho que ele estava pensando em, fora do espaço terrestre. Bom, o segundo exercício, devido a irreversibilidades na transferência de energia das bombas para o escoamento, a altura de elevação real fornecida pela máquina é menor do que aquela resultante da equação de Euler. Assim, a determinação da altura de elevação e pressão de descarga é definida com maior precisão quando as variáveis de processo são medidas. O que ele está falando isso aí? Que, apesar de a gente saber o processo de cálculo para calcular a altura de elevação, conhecendo alguns dados da bomba, né? Esses cálculos estão sujeitos à imperfeição ainda, né? Eles precisam ser verificados. Então, o que a gente faz? Faz uma bancada para ensaiar essa bomba, né? As bombas que vocês têm disponíveis para comprar, elas foram todas ensaiadas antes, né? Foi feito um modelo, foi feito ensaiado, foi levantado os gráficos, né? Apesar do primeiro cálculo ser através da equação de Euler, né? E, então, foi fornecido para um laboratório os parâmetros, né? Pressão manométrica em quilopascal, na entrada de 100, na saída não foi dado. A elevação acima do referencial, a cota, né, do eixo, né, 2 metros, e da saída 3 metros. A velocidade média do escoamento vetorial em metros por segundo, 1 metro e 2. Foi dado também a vazão bombeada, 10 metros cúbicos por hora, e o torque no eixo da bomba, de 5 Nm vezes metro. Nessas condições, a eficiência da bomba é 75% e a eficiência do motor elétrico 85%. A potência elétrica requerida e a pressão na saída da bomba são, respectivamente. Então, ele pede para você resolver isso aí, calcular, então, a potência elétrica e a pressão na saída da bomba, carga ou pressão na saída da bomba, dessa bomba aí. E foram dados esses valores aqui, são todos os valores fornecidos, né? Massa específica, no caso aqui, está escoando água, não foi falado, mas a rotação específica foi dado de 3.500 RPM, aqui, ó, 3.500 RPM, já transformei em segundos, dividi por 60 para ter em segundos. A vazão foi dada em 10 metros cúbicos por hora,
Já transformei em metros cúbicos por segundo, o sistema internacional, dividido por 3.600. O torque no eixo, 5 newton vezes metro. A eficiência da bomba, 75%. A eficiência mecânica, 85%. A pressão na entrada, P1, igual a 100 kPa. O Z1 de 2 e o Z1 de 2 metros e o Z2 de 3 metros. Foi dada a velocidade na entrada, 1 metro por segundo, a velocidade na saída, 2 metros por segundo. Ele quer a potência elétrica e a pressão na saída. Bom, Então, eu repeti aqui os dados de entrada, né? E eu sei que a potência elétrica, ela é a potência mecânica dividido pela eficiência mecânica do motor, aliás, né? E a potência mecânica é o torque vezes a velocidade angular. Isso aqui eu tenho, é dado. Tá? O torque também foi dado, 5 metros por segundo. E o ângulo eu consigo transformar. Né? Como que eu transformo? Eu tenho, então, Cadê? A velocidade angular. E tenho, então, a eficiência do motor, né? Que é 0,85. Isso vai dar, então, uma potência elétrica de 256 watts. A potência hidráulica, ela é, então, a potência mecânica vezes a eficiência da bomba, que é, então, substituindo a potência mecânica aqui por torque vezes a velocidade angular, vezes, então, a eficiência da bomba. O torque é 5, a velocidade angular é 58,3 vezes que é a eficiência em RPS, né, segundos, vezes o 2, vezes o π, isso aqui dá radianos por segundo, velocidade angular, né, vezes 0,75, que é a eficiência da bomba, deu, então, uma potência hidráulica de 1.374 watts, 0,4 watts. E a altura de elevação, ela é, então, a potência hidráulica é o peso específico do fluido vezes a vazão vezes a altura de elevação. Isolando, como vocês falam, o H, eu vou ficar que é a potência hidráulica dividido pelo peso específico, dividido pela vazão. Por que eu falo dividido de novo? Porque se você colocar na calculadora, do jeito que está aqui, ó, o valor da potência hidráulica dividido pelo peso específico e multiplicado pela vazão, está errado. Está errado. Ou eu coloco um parênteses aqui para resolver isso. Primeiro resolvo o que está aqui, para depois fazer a divisão. Ou eu faço direto assim, a potência hidráulica dividido pelo peso específico, dividido mais uma vez pela vazão. Não posso fazer direto na calculadora assim, que sai errado. Então, substituindo os valores, isso deu, então, uma altura de elevação de 50,5 metros. E ele quer saber a pressão na saída agora. Lembra daquela equação de Bernoulli que eu falei? Energia potencial interna, energia cinética e a mesma coisa na saída. Vamos ver aqui que eu tenho. O Z1 eu tenho, 2 metros. A pressão na entrada eu também tenho, 100 kPa. Isso aqui é a massa específica da água. Isso aqui é o G, que eu também tenho. A velocidade 1 foi dada, 1 metro por segundo. Isso aqui é 2 vezes G. Né? O Z2 eu tenho também, 3 metros. A pressão em 2 é o que eu quero saber.
Isso aqui é a massa específica de aceleração da gravidade que eu também tenho. Lembrando que eu tenho que colocar parênteses aqui para resolver. Aqui também. A velocidade de 2 também foi dada, 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Ou seja, a minha única incógnita é exatamente a altura de elevação, o P2, né? O H eu também tenho, 50,5. A minha única incógnita é o P2 que estou querendo saber. Isolando, então, o P2, né? Eu vou ficar com essa equação desse jeito aqui, ó. Eu tenho todas essas variáveis aqui. A única incógnita é o P2. Então, eu substituí a massa específica vezes da água, vezes 998, vezes 9,81, dá isso aqui. O H é 50,5. O Z1 é 2 metros. O Z2, 3 metros. O P1 é 100 kPa. Isso aqui dá em metro, eu tenho que dividir pelo peso específico, que é a massa específica vezes o G. Mais V1 ao quadrado, esse sinal negativo ele não some porque isso aqui está ao quadrado. Isso aqui são duas parcelas diferentes, tá? Não some esse V1 ao quadrado. O V1, que é 1 metro por segundo, e o V2, que é 2 metros por segundo, dividido por 2G. Substituindo esses valores aí, né, fazendo essas contas, você veja que 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4, mas eu mantive o sinal negativo aqui. Como mantive aqui também. Não é porque está elevando ao quadrado, o que está sendo elevado ao quadrado é o número, não é a subtração. Fazendo essas contas aí, eu vou chegar então que a pressão em 2 é 583,12 kPa. E de novidade em relação... Bom, essa segunda parte da aula, né, que a gente viu potência, eficiência, e a equação de Bernoulli de energia, que é essa daqui, né, para calcular a elevação. E a alternativa é a D. 2,156 watts e 583,1 kPa. Trabalhão, hein, cara? Trabalhou mesmo. Outra merda. Não posso ter dó de vocês, mas, poxa, é exaustivo tudo isso, né? É para mim e é para vocês. Na aula presencial teria mais light, mas a gente faz o que é possível, né? E a última, depois a gente... Amanhã já é sexta-feira. Por falar nisso, vocês viram que coisa pesada que vai acontecer segunda-feira aí? O toque de recolher aí. Não vai... aproveita esse fim de semana aí. Se possível, vá dia 14 na Paulista, né? Manifestar sua contrariedade a tudo que está acontecendo aí. Amanhã, no sábado, tem um movimento também para todo mundo sair na calçada, não sei que horas aí, contra o Dória, contra todo mundo, né? Mas na segunda-feira entra na fase roxa, que eles chamam, né? Então, uma série de restrições foram impostas, né? E, olha só que absurdo. Você não pode mais comprar no supermercado. Você só pode comprar via a internet. Você encomenda, o cara traz para você, o supermercado traz para você, né? Você pode comprar comida, não, restaurante não vai funcionar mais, só pode fazer e entregar comida. O horário é das 5 da manhã a não sei que horas aí, não lembro que horas é, mas é um horário muito curto. E isso vai
permanecer até o dia 30 ou 31. Tem toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã. Então, aproveite esse fim de semana aí, porque o negócio vai ficar pesado aí. Se eu concordo ou não, eu não sei. Mas eu só acho que, do jeito que estão fazendo as coisas aqui, a pandemia, ela sacrifica muito, demais, né? As pessoas menos privilegiadas, né? E isso não é justo, né? Então, as pessoas menos privilegiadas não têm salário no final do mês, não têm como se virar, não tem renda, não tem nada, não tem nada, né? O que vai acontecer é que esse pessoal vai passar fome ou vai partir para a ignorância, vai começar a entrar para o crime, para receber alguma coisa para sustentar a família, né? Ou vai morrer mesmo, morrer de Covid. Isso é muito injusto, né? Mas, bom, já batemos um papinho aqui sobre amenidades que não são tão amenidades, né, grave, mas vamos terminar a nossa aula aqui com essa terceira questão aqui. As transferências de energia que ocorrem nas turbomáquinas são fundamentalmente processos de conversão de energia. A gente já comentou isso aí, né? Transformar um tipo de energia em outro, mas a soma das energias permanece igual. Né? Então, energia cinética mais potencial, mais interna, né? A soma, o que muda são os componentes de cada um, mas a soma sempre é igual. É isso que diz a equação de Bernoulli. Assim, em uma bomba centrífuga acionada por um motor elétrico, temos inicialmente a conversão de energia elétrica em potência mecânica, que posteriormente é transformada em potência hidráulica na forma de pressão. Sobre o processo de transferência de energia que ocorre nas turbomáquinas, é correto afirmar que a eficiência da bomba é definida como sendo a razão entre a potência hidráulica fornecida ao escoamento e a potência mecânica. Tá certo. Aquele N é pH, potência hidráulica, dividido pela potência no eixo, né, no motor. Tá certo essa forma. A B. Ao passar pelo motor da bomba, o fluido recebe a potência hidráulica e diminui a quantidade de movimento angular? Não, né? Ele aumenta. A C. Devido ao princípio de conservação de massa, as velocidades absolutas nas seções de entrada e saída do rotor de uma bomba são sempre iguais? Não, elas não são sempre iguais. Aliás, elas não são iguais. A D. Em uma turbina hidráulica, o escoamento aumenta a quantidade de movimento ao passar pelo rotor, fornecendo energia mecânica. Se você pensar na saída da turbina, você reduz, né, a quantidade de movimento. Você usa toda ela para transformar, então, em potência hidráulica, né? Está errado. O diagrama de velocidades é definido apenas em rotores com geometria radial? Não, para qualquer rotor. Seja radial, axial, qualquer rotor. Todos eles têm entrada e saída. Então, essa terceira é a alternativa A. Como eu disse aí, a eficiência é a potência hidráulica dividida pela potência mecânica. Tá? E acabamos a aula de hoje. Gente, desculpa aí o mau jeito aí de todas essas questões aí, mas é o que está no livro didático de vocês. Eu tentei
discutir, passar para vocês de uma maneira mais simples que eu poderia, tá? Mas não é fácil. Não é fácil. Acabei de baixar uma lista de presença, estão quase todos aqui, deixa eu ver quem... Só o Leonardo que não está, o Diego está, todo mundo está, a Brena está, bem-vindos aí à aula. Vocês já viram que não pode faltar na aula, né? Que o negócio é pesado. E eu sinto dizer que daqui para frente também vai continuar pesado. Né? A matéria é muito... É matéria de 10º semestre, né? Supõe-se que vocês já tenham aprendido tudo que a gente tenha falado, é só uma aplicação, mas não é bem assim, na verdade, né? E então, eu vou... Vocês podem ligar a câmera de vocês aí, por favor? Eu vou ligar a minha também. Beleza. Vou conhecer vocês aí. Aê, garotos! Cadê os demais aí? Quem é você de óculos aqui? Fernando, meu nome não tá na Sim, lista ainda. Não está na lista? Não, só daqui uma semana, mais ou menos. Bom, mas você já viu que tem que vir aqui. Como é que é, Fernando? Isso, É o Fechuco aqui? isso aí. Tá bom, Eu não sei Fernando. também com essa troca de unidade se eu vou continuar nessa aula, não. Eu tô assistindo para não perder também material. Tá bom, mas seja bem-vindo de qualquer forma. O outro que está do meu lado esquerdo aqui, quem é? De óculos aqui. deve Todo mundo ser está de eu. Boa óculos, noite, Paulo. inclusive eu. Todos os óculos. O que está com a mão na boca, quem é? Ives, professor. Oi, Ives, tudo bem? Prazer, cara. Prazer, já nos E conhecemos na Vila Mariana, outro que está professor. na tela aqui, quem é? Só tem 3. Já falei com ele, só falta você, que está do meu lado, do meu lado esquerdo aí. Quem é? De camisa vermelha Tá sou me eu, vendo, professor. Oi? Tá me vendo, a Brena, a única mulher desta sala? Não estou. Ai, que coisa, até eu tô me vendo, tô Mas misericórdia, eu não estou vendo você. descabelada. Aliás, todo mundo Oxi. saiu agora, não sei o que aconteceu aqui. Bom, Nossa, me... bom, é a Brena que está falando, né? Brena, Isso. Oi, bom, não apareceu ninguém. Aliás, subiu todo mundo agora, só ficamos em 2 aqui. Mas, de qualquer forma, eu vou parar. Fechamos a câmera, professor. Oi? É que fechamos a câmera. Tá. De qualquer forma, agradeço muito a paciência que vocês tiveram. Essa aula não é fácil, não, tá? E eu vou parar a gravação agora